Olá pessoal, tudo bem? Quando você pega a Bíblia, você observa uns números grandes, que a gente chama de capítulos, uns números pequenos, que a gente chama de versículos, também encontra títulos, que inclusive varia muito de Bíblia para Bíblia, né? Esses títulos. A questão é talvez uma questão muito simples, mas talvez a gente ainda não tenha se atentado para se perguntar: os autores da Bíblia, os autores dos livros da Bíblia, escreveram isso? Colocaram os capítulos e os versículos? Essa é uma das questões que eu vou abordar hoje, no vídeo de hoje. Outra questão: como fica melhor de ler um livro da Bíblia? Quais são os pré-requisitos básicos para fazer uma leitura mais proveitosa e significativa? Essas e mais algumas questões vamos ver hoje. Espero que vocês fiquem até o final, assistam até o final, curte o vídeo, compartilha o vídeo, compartilha para os grupos da família, o vizinho, para seu pai, para sua mãe, para os amigos, e pede para se inscrever no canal. Certo? Como eu disse, a gente está ainda começando, tem 61 inscritos. Vamos ver se a gente chega pelo menos a 100 daqui a próxima semana. Cada um envia para um colega. Se cada um conseguir mais um seguidor, a gente passa dos 100. E aí eu prometo a vocês fazer live, porque fica melhor a gente interagindo. Na medida que eu for explicando, vocês vão perguntando e eu vou respondendo. A gente faz tipo uma videoaula, certo? Vai ficar bem bacana, interagindo, tá certo? E na próxima semana, no próximo vídeo, a gente já começa a analisar cada capítulo e cada versículo do Evangelho de Mateus. A gente já começa na próxima semana, no próximo vídeo. Por isso, eu peço a vocês, mais uma vez, por favor, compartilha o vídeo, pede para que os vizinhos, amigos, pai, mãe, me siga lá no Instagram e, obviamente, aqui no YouTube, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, e aí? Você já se perguntou alguma vez, quando pegou a Bíblia, se aquela classificação, aquela subdivisão de capítulos e versículos, se o autor bíblico colocou isso lá? Talvez sim, outros vão dizer que não. Pois é. De fato, o autor bíblico não escreveu, não colocou isso. Os capítulos e versículos vieram muito tempo depois, mas muito tempo depois, como eu vou explicar daqui a pouco. E os títulos, aí sim, aí é que foi bem mais tempo. E por que isso é importante? É importante a gente saber, porque às vezes a gente pega a Bíblia e vê o títulozinho, o enunciado, e aquilo ali já condiciona a gente a fazer a leitura que aquele título está induzindo. E às vezes nem seja o objetivo do autor do texto. Certo? Então eu quero fazer com vocês, passo a passo do texto bíblico, para que você tenha condições de, com uma leitura tranquila e calma, entender o que passava, o que pensava o escritor bíblico na hora que estava escrevendo. Pode até parecer um pouco prepotência em como que você vai saber como que o autor pensava naquela época. Bem, pode até ser, mas eu acredito que seja possível. E é esse desafio que eu coloquei no meu livro, certo? Que logo também vou disponibilizar para vocês, para quem quiser adquirir uma pré-venda, certo? Logo, quando eu começar a explicar direitinho os textos, aí eu já começo a divulgar para vocês isso, certo? Lembrando também, quem quiser adquirir o meu livro, Romance, Paixões Perdidas de um Cenarista, também pode entrar em contato pelo Instagram, no meu direct, ok? Então vamos lá, pessoal. Quando o evangelista Mateus, o evangelista que escreveu o Evangelho de Mateus, escreveu
não colocou lá essa subdivisão de capítulos e versículos, não tinha. E como que era então na época? Na época, basicamente, os textos eram escritos em papiro, que é uma folha, papiro egípcio, que é uma folha de uma planta. Colocava para secar e a folha ficava rígidazinha e dava tranquilamente para escrever nela. Essa é um dos materiais mais utilizados na antiguidade. Logo depois surgiram os pergaminhos, que basicamente de couro de animais, quase sempre de ovelhas. E aí, eu acredito que todos conhecem aqui o couro da ovelha, e aí facilitava no processo de escrita. Também secava, e muitas das vezes era feito em forma de rolo, inclusive lá no Evangelho de Lucas tem uma referência a isso. Jesus, quando vai para a sinagoga, ele entregue um rolo do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías, deixa bem claro lá. Então é em formato de rolo. Quem quiser ir pesquisar um pouco mais os formatos, pode pegar aí na própria internet e colocar lá os tipos de rolo e pergaminho que vocês vão perceber, certo? Logo em seguida também surgiu os códices. O que são os códices? São o que hoje basicamente a gente tem como os livros e os cadernos, as folhas de couro umas sobre as outras e perfurado, costurado, melhor dizendo, nas suas, como a gente faz basicamente hoje como caderno mesmo. Então a gente pode até dizer que foram os cristãos que, vamos dizer assim, idealizaram ou criaram o que a gente tem hoje como caderno ou como livro, Obviamente que a imprensa só surgiu depois. Eu não estou falando da imprensa, não. Estou falando da ideia, do formato, que a gente chama de códices. E em vídeos passados eu até comentei que os códices mais antigos e mais completos sobre a Bíblia são do século IV. Até antes disso a gente não tem os textos bíblicos de forma substancial. Nenhum texto bíblico de forma substancial antes do século IV. Então todos os que temos a partir do século IV. Mas eu não vou entrar em detalhe aqui essa questão, porque isso eu posso até depois, dependendo da solicitação de vocês, a gente pode até fazer um vídeo só sobre os vários códices que existem, os principais, o sinaítico, o alexandrino e o vaticano, esses são os principais. Ok, pessoal? Então a gente já sabe disso, que quem escreveu o Evangelho de Mateus não escreveu os capítulos e versículos. E como que era então? Era tudo junto. Era tudo juntinho, as letrinhas tudo juntinho. Por quê? Porque esse material, tanto o pergaminho como o papiro, era caro. Não é todo mundo que tinha condições de comprar. Então, e outra coisa, os copistas, os escribas, os copistas eles cobravam por tamanho. Então, enquanto mais enxuto o texto era, menos se pagava, certo? Então, os textos eram colados no outro, não tinha esse espaçamento, tracinho, ponto, vírgula, não tinha nada disso não. Então era feito em pergaminho. Você já sabe, qualquer coisa, se você tiver mais interesse, ou vocês vão lá na internet, pesquisa direitinho os tipos de pergaminho de rolo, de papiro. E em outro momento, quando a gente tiver um pouco mais de tecnologia aqui, eu poderei, na medida que for falando os vídeos, colocando essas imagens na tela. Eu vou aprendendo aos poucos, certo? Então, e quando é que surgiu então? Quando é que surgiu a ideia de se colocar essa subdivisão? Obviamente que não muito tarde, certo? Não muito tarde, houve algumas tentativas lá no século VII, século VIII, quer dizer, que não deixa de ser também já um tempo bem longo, Algumas pessoas tentaram, alguns especialistas ali tentaram
fazer essas divisões, mas não pegou muito. Só no século XIII, mais ou menos ali em 1227, 1228, 29 por aí, é que um arcebispo do Reino Unido, Stephen Longton, sistematizou a Bíblia inteira, subdividida em capítulos e versículos. Quer dizer, só em capítulos. A ideia era facilitar o estudo, facilitar a procura, facilitar a leitura, de modo que facilitasse as comparações textuais e assim por diante. Como a gente sabe hoje, que fica bem mais fácil a gente falar o capítulo 24 de Mateus, do Evangelho de Mateus, é muito mais fácil você localizar o texto do que estar procurando de rolo por rolo ou folha por folha até chegar no texto que você quer, né? Beleza. Então isso no século XIII. Então observe que a gente já viu no primeiro vídeo que a datação do Evangelho de Mateus fica próxima da década de 70 e 80. Então você imagina que quantos anos depois isso foi sistematizado, né? Quase 12 séculos. Quase 12 séculos. Então bastante tempo, né? E quando vieram os versículos? Os versículos vieram mais de 300 anos depois. Um outro estudioso, Robert Estienne, que em 1551 organizou essa divisão de versículos. Então, só mais ou menos lá para 1553 ao 83, basicamente isso, 1553 é que a Bíblia foi publicada tal qual, próximo do que a gente tem hoje, tal qual não, mas próximo do que a gente tem hoje, essa divisão de capítulos e versículos. Então, olha o tempo que levou para daquilo que passa, desde do escritor bíblico até hoje, quanto que essas coisas foram acontecendo. Eu me lembro muito bem aqui, e um amigo, não vou citar o nome dele, hoje é um amigo padre, me lembro que nas primeiras aulas que a gente teve de Bíblia, a gente abordou esse assunto, e ele, de uma forma radical, ele pegou o corretivo e tirou todos os capítulos e versículos e títulos da Bíblia. Então a Bíblia ficou sem isso, para que ele, na tentativa dele de buscar se aproximar do início, né? Foi um pouco mais difícil para ele, né? Porque a gente fazia os estudos e comparando os capítulos e versículos, e ele ficava um pouco mais com dificuldade de chegar ao texto que a gente queria. Mas, inclusive, se ele um dia assistir esse vídeo, um grande abraço para ele, ele vai saber quem é. Mora na Bahia. Vou dar uma dica aí para quem estiver assistindo. Se ele não tiver, passa para ele que estudou com a gente e vai saber quem é a pessoa. Grande abraço. Então, gente, veja só, então tá organizadinho aí, então fica mais fácil da gente estudar. O que eu vou me propor a fazer é justamente estudar essa pequena parte, certo? Essa pequena parte de versículos, juntando para que a gente tenha o texto inteiro, certo? Essa é a minha proposta. Então, agora, é claro que uma leitura rápida da Bíblia, vocês vão perceber que nem sempre essa divisão de capítulo e versículo ela atende bem a ideia de frases e ideia de que a gente chama, na linguagem acadêmica, a gente chama de perícope. Não atende a uma perícope. O que é isso? É uma ideia que começa e tem fim. Às vezes uma ideia começa em um capítulo e só vai terminar no capítulo seguinte. Às vezes, uma ideia começa em um versículo, uma frase começa num versículo e termina num outro versículo. Então, houve muito isso. Já se tentou reajustar essa subdivisão para que os capítulos atendessem a perícope completa e aos versículos atendessem ao sentido da frase completa.
Só que é claro que isso vai mexer com muita coisa, né? Fica mais difícil hoje fazer esse trabalho, mas existem tentativas no meio acadêmico de chegar a uma colocação de capítulos e versículos que atenda de fato e facilite ao estudo e à leitura da Bíblia. Só para exemplificar, tem vários. Eu peguei só um aqui para não ficar muito repetitivo. Mas, por exemplo, você pega aqui o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, que a gente vai estudar, o versículo 1 e 2, você já vê essa dificuldade, né? Olha o versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém. Aparentemente esse versículo está ok, atende a uma ideia. Só que o segundo deveria também atender a outra ideia. Só que imagine que você leu esse primeiro versículo. Aí você vai, daqui a algum tempinho, alguns minutos, ou no outro dia, você vai começar o versículo 2. Aí diz assim, perguntando, onde está o rei dos judeus recém-nascido? Então, falta um complemento. Como é que você começa perguntando? Quem está perguntando? É muito mais simples que esse complemento também pertencesse ao versículo 1 e não ao versículo 2. E o versículo 2 deveria começar logo em seguida e não onde começou. Não sei se vocês entenderam, mas pegue a Bíblia direitinho, veja o capítulo 2 de Mateus, versículo 1 e versículo 2, vocês vão ver que na classificação de capítulo e versículo não ficou muito bem. Se você pegar também, isso é uma questão de versículo, mas se você pegar de capítulo, me vem em mente um agora, mas se você pegar, por exemplo, aqui o capítulo 11, é a mesma situação. Olha só, o capítulo 11 começa assim: quando Jesus acabou de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Aí não tem, encerra aqui o versículo. O versículo seguinte, que deveria continuar, já que é um capítulo maior, deveria continuar essa ideia. Aqui não, aqui vai falar agora da pregação e testemunho de João. Ou seja, são coisas totalmente diferentes. Muito provavelmente, inclusive na classificação que a gente vai ver daqui a pouco, esse versículo está classificado junto com o capítulo 10 e não com o capítulo 11. Mas é claro que essas classificações não mudam em nada na mensagem bíblica, não muda nada. O que a gente está questionando aqui é a forma que foi feita essa classificação de capítulo e versículo. E como eu já falei anteriormente, não consta nos primeiros escritos dos evangelistas, né? Foi colocado posteriormente. Então, ficou claro isso, né? Até eu falei de perícope, mas quando a gente for estudar o texto em si, eu vou voltar novamente a essa questão da perícope, para que vocês entendam o que é de fato uma perícope, certo? Então, veja só, além dessa divisão de capítulo e versículo, tem também a divisão de seção. Algumas Bíblias, elas trazem essas seções, ou se não todas, né? Quem fez essas seções também foram estudiosos, não foi o escritor bíblico que organizou e estruturou em seções. No meu livro, certo? Para facilitar o estudo, eu organizei o Evangelho de Mateus em 13 seções, certo? Em 13 seções. Menores do que o que normalmente as Bíblias trazem, para facilitar a compreensão e entendimento dos textos com vocês. Ok, pessoal? Entendido isso? Então, por exemplo, eu vou só dar ideia. A primeira seção que o Evangelho de Mateus traz é o capítulo 1 e 2. É uma seção só, certo? Capítulo 1 e 2, que vocês conhecem, ele fala da genealogia, que é o capítulo 1, que a gente vai abordar no próximo vídeo, já esse vai analisar um versículo por versículo, nome por nome.
e o capítulo 2 falando sobre o nascimento. Então, esses dois capítulos, ele tem uma ideia, ele quer mostrar uma ideia, ela fala de uma ideia, certo? Então é isso que a gente vai abordar na próxima aula. Depois a gente vai vendo cada sessão dessa, tá bom? Então a primeira sessão vai ser do capítulo 1 e 2, que tem uma ideia bem esquematizada, certo? E eu fiz isso com o Evangelho todo em 13 sessões, até o último capítulo, o capítulo 28. Certo, pessoal? Entendido isso, antes de começar o estudo do texto mesmo, que é o que o meu livro se propõe a fazer, e eu espero que vocês gostem, porque a ideia é fazer com que você, mesmo que não tenha nenhum curso de teologia, você consiga, a partir dos estudos de versículo por versículo, você entender a mensagem que o evangelista Mateus, que o evangelista que escreveu o Evangelho de Mateus quis passar para a sua comunidade. Então, o que é importante para a gente encerrar esse vídeo, certo? Que, lembrando, hoje eu não vou fazer explicação nenhuma do texto ainda. Hoje eu encerro essa parte introdutória e no próximo vídeo a gente já começa, tá bom? É importante, para ler o texto, entender duas questões, duas visões, que eu chamo de duas visões. Uma visão é uma visão ampliada, é importante você entender isso, a visão ampliada. O que é que compõe essa visão ampliada? Essa visão ampliada é composta por o contexto histórico, certo? Eu chamo de contexto externo, que é o contexto histórico. É preciso você saber em que época aqueles fatos aconteceram. É preciso você saber em que época o evangelista escreveu, certo? O contexto geográfico, ou seja, onde se passa a cena, se passa em Jerusalém, se passa em Cafarnaum, se passa na Galileia, se passa em Antioquia, não foi o caso do Evangelho, porque Jesus disse que chegou até a terra de Filipe, né? Cesareia de Filipe, né? Então, é importante você saber esses dados geográficos, é importante você saber no mapa, localizar os contextos geográficos dessa questão. É importante você saber o contexto religioso, é importante você saber o contexto econômico, social, tudo isso é importante, certo? Que eu coloco aqui no livro, certo? Cada versículozinho eu faço essa contextualização. Então, além desses contextos, é preciso entender também um segundo ponto, que é o contexto interno, que é o contexto da fé de Israel. Para entender o Evangelho de Mateus, é importante você entender esse contexto da fé do povo de Israel, que começa lá com Abraão, certo? Até os tempos de Jesus. É de suma importância. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus faz muita referência ao que a gente chama hoje de Antigo Testamento. Então é importante você entender o contexto dessa fé que começa lá com Abraão e vai se modificando ao longo da época. Porque muitas vezes a gente pensa que a fé foi única desde Abraão, a gente romantiza demais as coisas, e não é bem assim. Essa fé ela foi sendo modificada tempo por tempo, até chegar em Jesus. A gente vai abordar bem isso. Eu espero que eu possa aprofundar direitinho cada ponto desses. E, para concluir o terceiro ponto, então vamos lá. Contexto mais amplo, contexto histórico, político, econômico, social. Segundo, contexto da história da fé de Israel, povo de Israel. E o terceiro, o pretexto do autor. O que é o pretexto? É a intenção, o que é que o autor queria passar. Qual é a ideia central que o autor quer passar? É o pretexto. É a intenção. Cuidado para não confundir esse pretexto, como a gente confundia lá, às vezes, nas nossas aulas, entendendo que o pretexto é o que vem antes do texto, como se fosse um espaçamento. Não, isso é no outro ponto que eu vou abordar daqui a pouco. Certo? O pretexto é a intenção. O que o autor queria passar quando começou a escrever aquilo ali. Porque ninguém escreve do nada, ele escreve com uma intenção.
né? Quando você vai escrever, hoje não se escreve muita carta, mas escreve e-mail, escreve no WhatsApp, você quer passar uma informação, então você tem uma intenção. Antes de você começar a escrever, você tem uma ideia, você tem um objetivo daquela mensagem. Isso chama-se pré-texto, a intenção, né? O que que você quer com aquela mensagem? O que que você quer alcançar com aquela mensagem? É o pré-texto, né? Então essa é a visão ampla. Tem também que ter uma visão, que eu chamo aqui uma visão local, que é a partir do próprio texto. Então você tem que entender que o texto, você precisa entender a seção em que o texto está inserido, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, pois a genealogia, ela está incluída na primeira seção, e tem um pré-texto. O autor tem um pré-texto em escrever a genealogia, que a gente vai ver no próximo vídeo. Não é só porque ele gosta de escrever quem foi os pais de fulano, quem gerou ciclano, não é só por isso. Ele tem uma pré-texto, ele tem uma intenção, ele tem um propósito, né? Pré-texto é isso. Então você tem que olhar a seção em que o texto está inserido. Depois você tem que olhar o próprio texto, o que é que o texto diz. Porque às vezes a gente ouve muito o que os outros dizem, ou a gente vai para a igreja, vai para um canto, vai para o outro, e a gente esquece de olhar o texto. Será que o texto está dizendo isso mesmo? Por exemplo, só dar um exemplo aqui, bem que eu costumo falar, que eu vou falar depois também, mas eu costumo sempre dizer na época de Natal, que as pessoas falam, os 3 reis vieram visitar Jesus e ofereceram, cada um ofereceu uma coisa, um ofereceu ouro, o outro ofereceu mirra, o outro ofereceu incenso. Isso não está no texto, isso não existe no texto. Então é importante a gente olhar o texto, que os reis não tem reis lá no texto, não tem dizendo que são 3, não tem dizendo que cada um ofereceu uma coisa, isso o texto não fala, então é importante você saber, né? Outra questão do nascimento é que faz-se na época do Natal um presépio, coloca animais e tudo mais, e o texto não está dizendo isso. Então é importante você conhecer o texto, é importante. Você pode achar esses exemplos que eu dei irrelevantes, mas não é irrelevante. Eles são importantes. E assim como esse, tem outros exemplos que a gente vai ver no decorrer do estudo, a gente vai perceber. Olha, eu pensei que nunca tinha ouvido nisso. Isso não está no texto? Não, às vezes nem está no texto. Por isso que é importante analisar o texto. E por fim, analisar os termos ou palavras. Que às vezes uma palavra, ele tem significados que a gente às vezes desconhece. A gente acha que é um significado e é outro. Exemplo, dá só um exemplo aqui, o camelo, quando aparece, que no texto lá que diz que é mais fácil um rico, um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. E aí você vai entender a palavra camelo e vai achar que é camelo animal. E o texto não fala de camelo animal, é outra situação, é um tipo de corda. Por isso que é importante você entender os termos. Então esse é o contexto local. Então, esses 2 elementos são importantes. O contexto amplo, quer dizer, a visão ampla, né, que é o contexto histórico, social, econômico, político, o contexto da fé e o pré-texto. Na visão local, você tem que entender a seção do texto, o texto e os termos que aparecem no texto. Ok, pessoal? Espero que eu tenha ajudado a vocês. Espero que eu tenha feito uma boa introdução, uma básica pelo menos, uma introdução básica, para que a gente possa agora começar a ler o texto de forma mais tranquila, mais confiante. É isso? Mais uma vez, envie o vídeo para o grupo da família. Eu quero que no próximo vídeo, na próxima semana, eu tenha pelo menos 100 inscritos, para que eu possa fazer uma live. E na medida que eu for explicando, vocês podem interagir comigo, fazendo perguntas, e eu indo respondendo, interagindo com vocês como uma videoaula. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.